Material de complementação, 6 de julho, nono ano, Geografia. Vídeo de orientação para a resolução do material de complementação da SME. Professora Mônica, Escola Padre Leonel Franca. Muito bem. O material dessa semana vem revisando os conteúdos do primeiro bimestre de Geografia. Então, nós vamos revisar a Europa. Começando aí com esse mapa político do continente europeu, ok? Aí tem aí os mares que banham a Europa e os países que fazem parte do continente europeu. A Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. A Europa é também conhecida como o Velho Mundo e considerada o berço da cultura ocidental. A Europa limita-se territorialmente com a Ásia a leste, sendo considerada, então, um prolongamento da massa continental do continente asiático, formando, assim, a Eurásia, massa continental formada pela Europa e pela Ásia. Quando você olha no mapa, no planisfério, parece que é um continente só, né? Os dois continentes são separados pela cordilheira chamada Montes Urais. Devido ao seu contorno bastante irregular, o continente europeu apresenta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea. Então, o limite geográfico que separa a Europa da Ásia é os Montes Urais, tá? A oeste, não, a leste. E aqui está dizendo também que a Europa tem um contorno muito irregular, tanto é que é dificílimo tu fazer um mapa da Europa porque ele é todo recortado. Lembrando que é península. Península é quando é a extensão do continente em direção ao mar, ok? Outras informações sobre a Europa. Na Europa são faladas cerca de 60 idiomas. Em alguns países são faladas mais de uma língua. 50 países e alguns territórios dependentes formam o continente europeu. O maior país é a Rússia e o menor país é o Vaticano. Bem, agora nós temos na página 12 o primeiro exercício. Ao lado apresentamos algumas informações de um país da Europa. A bandeira, a capital, a extensão territorial, indicadores econômicos e sociais, dentre outros. Então, você vai observar esses dados, essa bandeira, e você vai, na número 1, descobrir de que país europeu estamos falando. Na número 2, o que você sabe sobre esse país. Então, você vai fazer uma pesquisa e vai escrever no seu caderno o que você sabe sobre esse país que você descobriu. Na página 13, vem um desafio para nós montarmos um roteiro de viagem para a Europa. Quem não quer viajar quando acabar essa pandemia? Eu sou uma das primeiras que quero fazer isso. Você já experimentou viajar sem sair de casa? A gente pode fazer isso. Quando a gente ouve uma música, quando a gente lê um livro, e principalmente quando a gente estuda geografia, a gente viaja sem sair do lugar. O seu desafio agora será criar o seu próprio roteiro de viagem para a Europa. Então, o continente que nós vamos viajar é o continente europeu. Mas como fazer isso? Vamos explicar. Atenção! Então, ao lado tem um roteiro de viagem que vocês vão fazer. Aqui tem os passo a passo para fazer esse roteiro. Toda vez que a gente vai viajar para algum país, né, para algum lugar, geralmente a gente monta um roteiro de viagem. Quais serão os lugares que a gente vai querer visitar, os pontos turísticos, né?
Que tipo de clima esse país tem, para eu saber qual tipo de vestimenta eu vou levar. Até mesmo a cultura desse país, para saber de que maneira eu vou poder me vestir. Né? Tem países que, por exemplo, países islâmicos, né? Você tem todo um cuidado para você não ferir a cultura daquele país. Né? Então, aí tem os roteiros. Número 1, país de destino e motivo pelo qual gostaria de conhecer este país. Então, você vai escolher um país do continente europeu e qual o motivo que você tem para conhecer esse país, tá? Segundo passo, objetivo da viagem. A tua viagem vai ser a passeio? Tu quer conhecer os pontos turísticos? A tua viagem é para conhecer a cultura desse país? Ah, não, a tua viagem é para aprender um novo idioma. Conhecer parques naturais, visitar cachoeiras? Ou seja, o que você gostaria de fazer ou conhecer? Então, você vai pensar e vai escrever qual é o objetivo da tua viagem. Terceiro passo, melhor época para viajar. Pense nas atividades que gostaria de fazer e confira como estará o tempo no local de destino no período em que pretende viajar. Para isso, estude o clima do país de destino. Isso é muito importante, mesmo porque a Europa está localizada no hemisfério norte. Nós moramos no Brasil, o Brasil está localizado no hemisfério sul. Então, as estações do ano são diferentes. Enquanto aqui nós estamos no inverno, lá na Europa, eles estão na primavera. Quando a gente entrar na primavera, eles lá vão entrar no inverno. E assim vai. Então, a gente tem que saber, né, o tipo climático daquele país. Tá? Então, você vai dar uma estudadinha no clima do país de destino que você quer. Para você montar esse roteiro de viagem para a Europa, eu deixo aqui esse mapa político da Europa, todos os países do continente europeu. Você também pode acessar esse mapa na página 43 do Atlas do IBGE. Basta você clicar o link, né? Colocar esse link aí no seu computador ou aproximar o seu telefone nesse QR Code que está aí, ok? Boa viagem, bons estudos, fique em casa e até a próxima aula.